De todos os quase 4.700 vídeos que eu já gravei aqui nesse canal, eu acho que esse aqui vai ser o mais polêmico de todos, porque o assunto é polêmico. Então vamos lá, gente. 11 maiores jogadores de futebol de todos os tempos, tá? Eu já gravei alguns anos atrás um assunto pro... escrevi um texto sobre o assunto para o Museu da Pelada, onde eu escrevo normalmente. E aí eu vou reproduzir, né? Só que agora de forma falada o que eu disse lá no Museu da Pelada. Lembrando, gente, que essa lista de 11 maiores jogadores de todos os tempos, ela inclui não apenas jogadores que eu vi jogar, mas também jogadores de quem eu ouvi falar, né? E eu acho muito importante na vida a gente ouvir o que os mais velhos, os que têm mais experiência têm a nos dizer, né? Então aqui não estão apenas os que eu vi, mas os que eu vi e dos que eu ouvi falar. Então, em 11º lugar, eu coloco aí o Arthur Antunes Coimbra, também conhecido como Zico, né? O Zico era um fenômeno de jogador, né? O maior jogador brasileiro que eu vi em ação. Sem dúvida, o maior jogador brasileiro que eu já vi em ação. Muita técnica, muita inteligência, muita objetividade, né? Jogo voltado para o gol o tempo inteiro, né? Para fazer gol, para servir, municiar companheiros para esses fazerem gol. Então o Zico era absolutamente espetacular. 10º lugar, Cristiano Ronaldo, também conhecido como CR7, né? Um exemplo de profissionalismo, né? Uma força física impressionante, aliada a uma técnica muito boa também, né? E ele é bom por baixo, ele é bom pelo alto, ele tem liderança, ele tem carisma, ele tem vontade, né? Então, sem dúvida, Cristiano Ronaldo tem que estar aí entre os 10 maiores de todos os tempos. Eu o coloco aqui na 10ª posição. 9º lugar, Zinedine Zidane, né? O homem era mágico, né? Além dele ter sido campeão do mundo em 98 e vice-campeão do mundo em 2006, né? Portanto, tendo disputado 2 finais de Copa do Mundo, o que ele fazia no Real Madrid, o que ele fazia na Juventus, o que ele fazia na própria seleção francesa, era um negócio incrível, né? Arte plena, arte pura, né? Bom, em 8º lugar, Ferenc Puskás, que obviamente eu não vi jogar, eu nasci em 1970, o Puskás já tinha parado de jogar nessa época, né? Mas que todo mundo diz que o húngaro era uma coisa fenomenal, uma coisa fora de série, um mágico para jogar bola, né? Muita magia, muita técnica, muito poder de decisão. Então, 8º lugar, Puskás, né? Em 7º lugar, Di Stéfano, né? O argentino Alberto Di Stéfano. Então, Di Stéfano, ele jogava muito, fazia muito gol e ganhava muito também. Ganhou 5 Champions League. As 5 primeiras Champions League ele ganhou, ele decidiu. Ele era o astro, era o protagonista. Então, em 7º lugar, Alfredo Di Stéfano, né? 6º lugar, Franz Beckenbauer, que eu também não vi jogar, mas dizem que foi o maior jogador de defesa que o mundo já viu, né? Então, o líbero Franz Beckenbauer na seleção alemã, campeão do mundo de 1974, né? E que também exercia essa função do Bayern de Munique, né? Eterno, jogador de extrema classe. 5º lugar, Johan Cruyff, né? O holandês Johan Cruyff, que revolucionou o futebol mundial, né? Com a ideia de estar em várias partes do campo, em participar ativamente, em defender, em atacar, em organizar, em estruturar o jogo, em se movimentar. Então, ele era a alma do chamado futebol total da seleção holandesa, o carrossel holandês de 1974, né? 4º lugar, Lionel Messi, né? O Messi é um jogador assim absolutamente fantástico, né? Ele tem muita maestria, uma genialidade, né? Sim, entre o Cristiano Ronaldo e o Messi, eu acho o Cristiano Ronaldo fantástico, espetacular. Mas eu prefiro o Messi, eu acho o Messi mais genial, né?
E aquelas coisas que ele fazia de pegar a bola e ir até o gol driblando é um negócio incrível, né? E terceiro lugar, Dom Diego Armando Maradona, que na minha modesta opinião é o maior jogador que eu vi na minha vida, né? Olha, ele era um negócio absolutamente incrível, né? E não somente jogando bola, né? Também a personalidade dele, a personalidade do Diego Armando Maradona era fascinante, né? Ah, que ótimo. Gente, o celular caiu, mas eu não vou gravar tudo de novo outra vez, não, tá? Então, desculpa, eu estava dizendo que o Dom Diego Armando Maradona, tinha uma personalidade fascinante, além de tudo, mas o que ele jogava de bola, era um negócio absurdo, né? E eu tive o privilégio de ver, por exemplo, ele no Maracanã, numa Argentina e Uruguai, na Copa América de 89, ele quase fazia um gol do meio de campo e cobrindo o goleiro adversário, né? A bola bateu no travessão. Eu estava lá e eu vi, né? Segundo maior de todos os tempos, Mané Garrincha, né? O Garrincha que driblava todo mundo, driblava a própria sombra, né? Então, no drible ele era absolutamente espetacular e que fazia, né, como na Copa de 1962, que eu não vi, mas me contaram, né, fazia gol de cabeça, fazia gol chutando de fora da área. Era um jogador completo quando queria ser, né? E como driblador, como magia, eu acho que não teve nada parecido. Em primeiro lugar, óbvio, 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 Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, tá? Então, o Pelé, eu recomendo para quem nunca viu que veja um DVD chamado Pelé Eterno, já deve ter até aqui no YouTube também, não deixe de ver para vocês verem que coisas inacreditáveis que o Pelé fazia. Então, para mim, são esses os 11 maiores jogadores de todos os tempos, né? Zico, Cristiano Ronaldo, Zidane, Puskás, Di Stéfano, Beckenbauer, Cruyff, Messi, Maradona, Garrincha e Pelé, tá? Algumas observações aqui. Percebam que se eu fizer a lista dos 11 maiores, tem 3 argentinos e tem 3 brasileiros, né? Mas se eu fizer a lista dos 10 maiores, só tem 2 brasileiros e tem 3 argentinos. Isso mostra como o futebol argentino, me desculpem, eu vou ser massacrado por isso, mas é a pura verdade. O futebol argentino não deixa nada a dever ao nosso. Não deixa nada a dever ao nosso. Não deixa nada a dever ao nosso, né? Como o nosso também não deixa nada a dever a eles, né? Então, futebol brasileiro e futebol argentino no topo, se equivalem, né? Outra coisa, gente, Então, é claro que o assunto é polêmico, é claro que o assunto é espinhoso, né? Mas eu queria deixar bem claro isso, os argentinos, eles predominam aqui na lista, pelo menos até os 10 maiores, né? E outra coisa, por que eu fiz os 11 e não os 10, né? Porque eu quis homenagear o Zico. Eu quis homenagear o Zico, então, se o Zico, na minha visão, seria o 11º de todos os tempos e é o maior jogador brasileiro que eu vi na minha vida, então eu me senti impelido a homenagear o Zico, que é um dos maiores jogadores que eu vi, né? Eu acho que só perde ali pro Messi e pro Maradona, os dois argentinos, né? E ele é tecnicamente empatado com o Cristiano Ronaldo e com o Zidane. Então eu quis homenagear o Zico, né? Até porque o Cristiano Ronaldo tem profissionalismo de Zico e Messi tem maneira de jogar de Zico, tá? Bom, gente, era isso. Eu sei que vai sair uma saraivada de críticas aqui, mas o que eu penso a respeito é isso. Muito obrigado a todos, a todas, a todos e, por gentileza, like aqui no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe.